Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, versículos 3 até o versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 8. Vou fazer a leitura como está na versão da minha Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada. Logicamente, quem tem a revista corrigida ou a NVI, a Nova Versão Internacional, são versões um pouquinho diferentes, mas o tema vai ser abordado da mesma forma. Amém? Amém. Quem já encontrou, diga amém, Jesus. Amém. Diz assim Efésios 5, a partir do versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. Amém. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Podem se assentar, meus queridos, no nome de Jesus. O tema dessa mensagem, como eu comuniquei, é um alerta muito importante para nós transmitirmos para o povo de Deus, para o povo cristão, para a igreja dos nossos tempos. A igreja contemporânea, ela precisa ter uma postura, ela precisa ser alertada. A igreja precisa saber o que é conveniente e o que é inconveniente. O povo de Deus tem que saber como se portar no meio de uma geração corrompida, corrupta, uma geração que está com toda a inclinação para praticar o que é errado. E toda essa condição pecaminosa que esse mundo está mergulhado, o povo de Deus tem que saber que nós fazemos a diferença. Amém. Quando fala aqui, vós sois luz, é porque este mundo ele anda em trevas. O que é andar em trevas, pastor? É andar sem o conhecimento da verdade. Quem não conhece a verdade, é o próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quem não conhece a verdade, que é o Evangelho, ainda não é liberto do cativeiro desse mundo de pecado. Está vivendo em conformidade com as coisas deste mundo, com as práticas erradas deste mundo. E é importante nós alertarmos a igreja, porque, irmãos, tem sido muito conveniente em muitas igrejas os pastores amaciarem o ego das pessoas, né? Querer que as pessoas não deixem de frequentar as suas igrejas, porque não, você pode continuar do jeito que você estiver, fazendo as coisas erradas que você está fazendo, mas o importante é que Jesus te ama. Irmãos, isso é um perigo muito grande, porque nós sabemos que a vida cristã implica num modo de vida diferente.
A vida cristã, ela implica numa vida que produz resultados para o reino de Deus. Como é que nós vamos dar bons resultados no reino de Deus, vivendo da mesma maneira que esse mundo vive? Vivendo nas práticas erradas que esse mundo vive. Então, amados, dentro da passagem daqui de Efésios, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos aqui um importante alerta do apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso e trazendo este alerta importante aqui para o povo de Deus. Então, amados, é importante nós sabermos que uma das coisas que a palavra de Deus tem que produzir na vida das pessoas é um confronto. Nós temos que ser confrontados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser somente aquele manual que você só pega as partes que te agrada e para alimentar seu ego, não. Gálatas 3,9 fala que os que são da fé são abençoados. Eu sou abençoado. Aí pega só aquilo e diz, eu sou abençoado. Aí eu vive mentindo, vive traindo a esposa e o marido, vive com práticas enganosas, vive de uma maneira carnal e corrupta, e diz, mas eu sou abençoado. É isso que a palavra de Deus vai querer? A palavra de Deus vai querer que você vivencie aquilo que é a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então é por isso que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 3, ele diz aqui, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Aleluia. Olha, amados, como eu falei, a palavra de Deus ela tem que confrontar. Então o que esse versículo aqui está confrontando? Está dizendo que tem coisas que não convêm aos santos. Tem coisa que não convém aos santos. Quem são os santos? O povo de Deus. Então, tem coisas que não convêm. E ele diz, a impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiça. Pastor, o que é impudicícia? Que palavra esquisita, né? É lógico, o seu pastor, para trazer essa palavra aqui, eu tive que consultar o dicionário, né? Eu tive que ver o que está lá no dicionário, que é impudicícia. No dicionário diz lá, falta, agora olha bem, impudicícia quer dizer falta de pudor, falta de moral, imoralidade, indecência, falta de honra, depravação, libertinagem, obscenidade, palavrão, pornografia e pouca vergonha. Já viu aquele termo que a pessoa diz, seu sem vergonha, né? Sua sem vergonha. Quer dizer, a falta, a pouca vergonha é impudicícia. Você vê a lista que eu falei aqui, esse termo aqui, o apóstolo Paulo foi logo na palavra, toda a impudicícia, aí pronto, deu a entender tudo isso, que não convém aos santos. Isso é inconveniente para o povo de Deus. Essas práticas, imoralidade, palavrão, tudo que eu mencionei aqui, indecência, falta de honra, libertinagem, esse monte de coisa aqui, não é conveniente para o povo de Deus. Aí ele prossegue. Nem conversação torpe. O que é conversação torpe? Conversas imorais. Pastor, lá no meu trabalho tem uma rodinha de pessoas que gostam de fazer um monte de umas conversas lá que só rola coisa indecente. Não é o seu meio aí. Você tem que fazer a diferença.
A Bíblia diz, você é luz, eles são trevas. Eu lembro quando eu trabalhava numa determinada empresa, não vou dizer o nome aqui, mas há muitos anos, e eu era novo convertido na época. Olha, eu como novo convertido, o pessoal lá da empresa me conheceu antes de eu me converter, que eu era roqueiro, né? O pessoal me conheceu antes. E depois aparece o Sérgio lá na empresa com Bíblia. Eu ia para o trabalho e levava minha Bíblia, porque tinha oportunidade lá que eu ficava lá lendo a palavra. Mas Sérgio, se converteu? É crente agora? Sou. Eu novo convertido, irmãos. Eu impus respeito naquele lugar. Glória a Deus. Teve gente que entrava lá e tudo soltava um palavrão, já olhava para mim e dizia, Sérgio, desculpa aí. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu era a luz ali. Aleluia. Eu já estava incomodando. Então, irmãos, tem coisa que você percebe quando você faz a diferença. Eu, novo convertido, ainda estava aprendendo muita coisa ainda, mas Deus já estava me fazendo ser luz no meio das trevas. Aleluia. Hoje, quando eu ensino isso aqui, amados, eu sei o que eu estou falando. Deus está me orientando a falar, porque eu também tenho experiência na prática. Eu não nasci convertido, eu fui convertido. Fui convertido em 1984. 84 nós casamos, né? 1980, a minha filha, nossa, que memória. Meu Deus do céu. Você batizou em 84. Em 84 foi batismo, vai. Mas eu me converti em 1983 com 23 anos de idade. Olha bem, a minha infância, adolescência e tudo, até os meus 23 anos, né? Eu conhecia esse mundão aí fora. E depois, quando o Senhor me trouxe para a presença dele, o Senhor me orientou pela palavra. Eu sou de uma época, irmãos, que a pessoa se convertia, né? Tinha o batismo nas águas e depois era incentivado a buscar batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Naquela época que o crente buscava batismo com o Espírito Santo, ficava lá em oração, Senhor, abençoa a comida aqui na mesa e me batiza com o Espírito Santo. Senhor, abençoa o que eu vou resolver agora, me batiza com o Espírito Santo. Aquela prática, né, de você estar ali sedento, querendo viver as coisas de Deus. E outra coisa, chegava domingo, era a escola bíblica dominical de manhã, a gente acordava cedo, eu e minha esposa com os meninos tudo novinho, Vitor ainda bebê, criança, Ana Carolina bebezinho, a gente indo para a igreja, ia para a escola bíblica, voltava, dava tempo para almoçar, 2 horas da tarde, daí para o evangelismo, distribuir panfleto, folheto, convidar as pessoas para ir para o culto à noite. Depois, no finalzinho da tarde, ainda tinha ensaio do coral, ensaio da mocidade, para depois de noite ainda ter o culto, e a gente acabava o culto dizendo, nossa, parecia que o domingo era curto. Meu Deus do céu. Hoje em dia a gente vê uns crentes do light, né? Os crentes que é show gospel, né? Eles querem assistir um show, querem assistir um espetáculo. Vão lá, o pessoal está louvando, eles estão com o celular lá filmando. Fulano de tal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Amado, cadê o louvor a Deus? Cadê a adoração a Deus? Cadê o exemplo de sal da terra e luz do mundo? A igreja do Senhor precisa de um despertamento. E a gente tem que confrontar o povo de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Tem que confrontar. Ah, pastor, o senhor está pregando, está me incomodando aqui. Deixa, é bom. A melhor coisa é a gente ser confrontado com a palavra. Você acha que eu nunca fui confrontado? Teve coisas que eu, né, tal, e a palavra falando, eu digo, tem que mudar isso, tem que transformar isso, tem que mudar isso aqui. Foi um processo, mas eu tive que entender. Então, amados, falamos aqui da impudicícia, coisas que não convêm, palavra, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, amados. Os escarnecedores. Toma cuidado com as pessoas debochadas. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro das igrejas e vivem nos deboches. Olha, eu vou falar uma coisa aqui e eu quero que a igreja escute. Cuidado com esse tipo de crente que não tem reverência,
que não tem reverência, que usa, muitas das vezes, coisas bíblicas para ficar contando piadas, usando coisas santas. Eu não vou dizer nome por ética, mas eu lembro de uma época que a gente morou em um determinado lugar, não vou dizer também por ética, mas eu conheci pessoas que era conhecido porque era o contador de piada do pessoal lá das igrejas. E aquela pessoa tinha o hábito até de ficar imitando mistérios, línguas estranhas, e ficar zombando, falando aquilo ali, né? E usando aquelas coisas como se fosse piada para pessoas rirem. Eu digo, meu Deus, pegando coisas sérias, coisas profundas, coisas santas, coisas puras, que Deus concedeu por misericórdia. A gente hoje é batizado com o Espírito Santo, nós temos dons. Amados, eu tomo um cuidado muito grande com isso. São coisas, são preciosidades que Deus nos deu. Deus nos deu um revestimento para a gente ser forte e continuar a nossa caminhada sem confiar na nossa carne. A nossa carne é fraca, a nossa carne é frágil, nós somos limitados, temos tendência a errar, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos capacita a gente a perseverar, a avançar, a prosseguir, a crescer na graça, a crescer no conhecimento e dar fruto na obra de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Agora vamos lá. Aí ele diz aqui, sabei, versículo 5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro, aqui falando da impureza, ou avarento, que é idólatra, está dizendo que o avarento, o ganancioso, ele é um idólatra, né? Nenhum desses tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, irmãos, a Bíblia diz, tá? E isso aqui não é para o povo de Deus. Sobre o povo de Deus não impera mais a ira de Deus, porque sobre o povo de Deus está imperando o quê? A graça. Aleluia. O favor de Deus sem merecimento. A gente não merecia nada, mas o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então a graça de Deus em nós, ela aplacou a ira de Deus. Ou seja, como povo de Deus, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Mas existe uma ira de Deus nesse mundo. Esse mundo está debaixo de juízo. Por isso que o Senhor há de vir a julgar e a dar o galardão para o seu povo e a condenação para os ímpios. Por quê? Porque existe, e a Bíblia fala aqui, ó, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. Isso aqui são os ímpios, são aqueles que vivem na prática de tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Então, sobre esses ímpios, está a ira de Deus, enquanto ele não se arrepende. Quando o ímpio se arrepende, como foi o nosso caso, a gente não conhecia o Evangelho, vivíamos sentenciados à condenação. Mas a palavra de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e hoje somos salvos pela graça mediante a fé. Então, amados, quando a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que Deus estabeleceu todas as coisas visando um fim, visando um resultado. Vamos ver aqui Romanos 16. Olha o que diz aqui. Romanos 16, versículo 4.
16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Não, Provérbios 16, versículo 4. Tá? Provérbios 16, 4. Provérbios 16, versículo 4 fala: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Há pessoas que entendem aqui que Deus não quer salvar o perverso. Ele já fez o perverso para o dia da calamidade. Então Deus separa uns para a salvação e outros para a perdição. Irmãos, temos que entender o sentido da condição na qual a pessoa está debaixo de uma condenação, enquanto ela permanece ímpia. Enquanto ela permanece ímpia, ela está destinada à calamidade. Ela está determinada a sofrer um julgamento de condenação por causa da sua impiedade. Então, Deus fez todas as coisas visando um resultado. O termo original do hebraico, ele diz assim: Kol Paal Adonai Lamanaehu Vegan Rachá Leon Ha. Isso é Provérbios 16, 4, em hebraico. Calma que eu não sou professor de hebraico, não. Eu tive que pesquisar. E para poder entender por que é o ímpio destinado à calamidade. Na realidade, com Paal Adonai, o Senhor fez todas as coisas. Lamanaehu, que é uma palavra derivada de um termo hebraico chamado Maane, que significa resposta. Então, Deus fez todas as coisas visando uma resposta. Aí ele fala, Vegan Rachá, que é até o ímpio, Leon Ha, que quer dizer para o dia da calamidade, o dia do sofrimento, o dia da punição, o dia do juízo, enfim. Aquilo que está mencionado em Provérbios diz respeito a uma composição do Antigo Testamento que era baseada na condição de Deus agir na vida das pessoas mediante a resposta. Ou seja, a pessoa fazia o bem, colhia o bem, fazia o mal, colhia o mal, como está na Torá judaica. Mas você vê que esse complemento, até o ímpio Deus fez para o dia da calamidade, enquanto ele permanece nos seus pecados, enquanto ele permanece ímpio, enquanto ele permanece desobediente à palavra de Deus, ele está destinado à sentença dos seus atos, punição dos seus atos. Amém? Então é por isso que aqui em Efésios 5, versículo 6, fala: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Existem os filhos da desobediência, que são aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Agora eu quero concluir, e é onde eu vou chamar a atenção da igreja para esse ponto que eu quero que vocês entendam. Versículo 7 e 8 diz: portanto, não sejais participantes com eles. É a Bíblia que está nos alertando. Não sejam participantes com os filhos da ira, porque vocês não estão debaixo da ira. Vocês não estão mais debaixo de sentença de condenação. Romanos 8, versículo 1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a nossa condição é diferente dos filhos da ira. A nossa condição é diferente. Nós, como salvos,
Temos que pregar para o ímpio se converter. Porque se o ímpio não se converte, ele está destinado para o dia da calamidade. Os filhos da ira. Então está dizendo, não sejam companheiros com eles. Porque eles têm uma condição por causa da desobediência à palavra. Então, amados, não sejais participantes com eles. Aí o versículo 8, eu quero concluir com o versículo 8 e dando uma relação aqui de coisas que não é correta o povo de Deus vivenciar. Diz aqui o versículo 8: pois outrora erais trevas. Diga, outrora, ou seja, antes, né? Outrora, já passou. Nós éramos trevas. Estávamos nas trevas. Sem conhecer a verdade, sem conhecer o Evangelho. Só que diz aqui, porém agora sois luz no Senhor. Qual é a nossa condição diante de Deus? Nós somos luz. Nós somos luz. Mais alto, nós somos luz. Agora sois luz. Andai como filhos da luz. Como é que nós devemos nos comportar como filhos da luz? Como é que nós devemos andar como filhos da luz? Como é que tem que ser o nosso linguajar como filhos da luz? Como é que tem que ser as nossas atitudes perante as pessoas como filhos da luz? Mesmo que nós sejamos zombados por esse mundo, mesmo que nós sejamos ridicularizados pelas pessoas, elas têm que saber e ver que nós somos diferentes. Aleluia! Agora, aquele crente que se amolda ao costume do ímpio, mente, apronta, mas eu já sou abençoado, eu já estou salvo. Cuidado! A Bíblia está dizendo aqui, não sejam companheiros com eles, porque por causa dessas atitudes deles é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entenda-se aqui filhos da desobediência como os ímpios. Aqui não está falando de igreja, só que Paulo está alertando que a igreja não tem que andar como eles. Então agora começam os alertas, e eu pediria a atenção da igreja. Alertas. Primeira coisa, achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Eu posso fazer isso, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Eu faço o que eu quiser, né? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entender. Mas vamos ver o que a Bíblia orienta aqui. Alertas. Primeiro, achar que não tem nada a ver, adultério. A palavra tem que confrontar a gente, amém? Então, Êxodo 20, versículo 14. Bem rapidinho aí, né? Êxodo 20, 14. São duas palavrinhas aí. O que é que diz aí? Não adulterarás. O quê? Não adulterarás. Não adulterarás. Há crentes dentro das igrejas que dizem, não tem nada a ver. Adulterar? Não tem nada a ver. Só que, pastor, isso foi lá na lei, lá no Velho Testamento. Eu acho que não tem nada a ver. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 5, versículo 27. Mateus 5, versículo 27. Isso aqui é Jesus falando sobre o adultério. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? É a palavra de Cristo. Amém? E o que Jesus falou sobre o adultério? Ele falou no versículo 27 aqui: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no coração já adulterou com ela. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, porque convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que que Jesus está alertando aqui? Não é que você vai arrancar o olho e cortar a mão. Ele está dando exemplo, aquilo que prejudica sua vida espiritual, corta da sua vida. Ah, pastor, eu antes de vir para a igreja eu era um mentiroso, eu só vivia mentindo. Agora você é um crente, você vai ser um crente mentiroso? Você tem que cortar isso de você. Você agora é nova criatura. Então Jesus falou, vocês ouviram que está lá na lei, não adulterarás. Eu, porém, digo a vocês. É porque Jesus conheceu o coração do ser humano, né? Eles pegavam assim, não adulterará. Mas Jesus foi lá no fundo, falou, se dentro do coração a pessoa já tem uma intenção impura com o outro, lá no coração ele já cometeu adultério. Olha o que Jesus chama a atenção. Então cuidado com não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Então a Bíblia está dizendo, que nós lemos lá em Efésios 5, essas coisas não se devem nomear no meio de vocês. E o que é que diz aqui em Provérbios 6:32? Ah, meu Deus, toda hora tem que abrir aqui Provérbios. E a minha Bíblia é desse tamanho, né? Eu tenho que folhear aqui. 6, versículo 32. Eu chamo a atenção da igreja para esse versículo, porque esse versículo aqui é um alerta muito sério para o povo cristão. Olha o que diz Provérbios 6, versículo 32. Quem já achou, diga amém. Amém. Diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Essa palavra, me perdoe o termo, mas ela pegou bem pesado. Quando a gente lê, ela provoca um impacto. Ela está dizendo, o que adultera está fora de si. E somente quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Então, amados, o resultado de um adultério, segundo a Bíblia está orientando, é uma ruína na vida da pessoa. É uma ruína no lar da pessoa. O adultério destrói família. O adultério destrói casamento. O adultério destrói a personalidade da pessoa. Portanto, o crente tem que ser alertado aos cuidados que tem que ter com os seus procedimentos. Somente quem quer se arruinar. Alguém aqui quer se arruinar? Está dizendo que o adultério, ele produz uma ruína. Ele destrói a família. Coisas que achar que não tem nada a ver. Falei sobre o adultério. Agora outro alerta para a igreja. Bebidas. Tem gente, amados, que enche as redes sociais. Não estou indo na igreja esses dias, mas eu estou indo nas festinhas. Aí, posta tudo que é tipo de foto, né? Com o copo na mão, com o pessoal fazendo. Lá vamos nós para Provérbios de novo. Oh, meu Deus. Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio.
Quem se deixa vencer pela bebida não é sábio. Pastor, eu conheço crente nas igrejas, não sei quantos anos, mas volta e meia tomar umas e outras, e não tem nada a ver. Achar que não tem nada a ver é uma coisa, agora que tem a ver, tem. Você pode achar o que você quiser, mas que tem a ver, tem. A Bíblia está dizendo. O vinho, aqui quando fala vinho, é se embebedar, é alvoroçador. E a bebida forte, alvoroçadora. E quem se deixa ser vencido por elas, não é sábio. A pessoa que é vencido pelo vício da bebida, não é sábio. Não é sábio. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém. Para concluir, vamos lá. O negócio está esquentando. Eu falei ainda há pouco sobre o adultério. E eu vou ter uma observação aqui. O adultério, ele é uma traição que envolve mentiras. Então, logicamente, a pessoa se envolve na mentira e pratica as coisas inconvenientes. Vamos a outra coisa que muita gente diz assim: eu acho que não tem nada a ver, pastor. Festas pagãs. 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, versículo 14 até o 18. Eu vou falar, concluindo, sobre duas coisas: festas pagãs e namoro com ímpios. Ai, pastor, o senhor está pegando pesado. Mas é que a palavra tem que confrontar a gente. A palavra confronta. Vamos lá. Provérbios, ou provérbio não, vocês veem provérbio, meu Deus. Pastor dos provérbios. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? E que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Eu trouxe aqui uma mensagem para impactar a igreja mesmo. Para confrontar. E eu quero que cada um daqui, ao final desse culto, possa sair daqui e dizer: a palavra me confrontou. A palavra confrontou. E sobre festas pagãs, irmãos, eu vou falar sobre festas pagãs e vou falar sobre namoro com ímpios. Primeira coisa, eu achei uma coisa, me perdoe o termo, mas eu achei ridículo. Há umas semanas atrás, eu vendo nas redes sociais pessoas perguntando: vai ser comemorado o Halloween. Tem algum problema o crente participar do Halloween? Eu vi aquilo, eu falei: gente, tem crente perguntando isso? Uma coisa é o ímpio perguntar, agora, crente, tem algum problema o crente participar da festa do Halloween? Meu amado, o que é a festa do Halloween? É um carnaval satânico.
É um carnaval inventado lá nos Estados Unidos, chamado Dia das Bruxas. É um carnaval promovido por satanistas. Coloca uma festa pagã e, é lógico, os ímpios mergulham na festa. E aí chega no Brasil, aí o brasileiro é aquele jeitinho brasileiro, né? Eles lá fazem, o que é que tem a gente fazer aqui também? O brasileiro já gosta de carnaval, e eu já falei que carnaval, o crente tem que saber o que significa. Carnaval, val, festival, festival da carnalidade. Tudo que é carnal tem nessa comemoração. Aí vem lá os comemoradores do Halloween, que é um carnaval satânico, implantar essa festa aqui no Brasil. Aí vai as escolas, os professores fazendo com os alunos. Eu, sinceramente, eu saí no dia passando com o carro, vi na rua gente passando com criança fantasiada, fantasia de bruxo. Eu digo assim, gente. Aí eu digo, é o ímpio, é o incrédulo, né? Mas eu me fiquei estarrecido quando eu vi nas redes sociais crente perguntando: tem algum problema o crente participar dessa festa? Eu digo: amado, você tem que saber o que é isso. Então está aqui a Bíblia falando que comunhão tem a luz com as trevas. A palavra confronta a gente. Eu tenho que saber, isso é inconveniente, isso não é para eu participar, e eu estou fora disso. Você tem que dizer isso. Aleluia. Você tem que assumir isso. Como crente em Jesus, você tem que dizer: eu sou luz e eles são trevas. Aleluia. Agora aquela maciota, não, o que tem a ver? É uma festinha, não tem nada a ver. O grupo está fazendo lá. Irmão, faça a diferença. Mas no meu trabalho, pastor, eu estava lá trabalhando, aí os funcionários foram fazer a festa do Halloween, aí os funcionários todos lá, caíram lá na gandaia, e eu sou funcionário também. É? Mas o que tu é no meio deles? Luz ou trevas? A treva tem que saber que tu é luz. Vamos comemorar o Halloween ali, aí você tem que dizer que eu. Mas vai todo mundo. Pode me levantar. Eu não. Você tem que fazer a diferença. E tem que forçar eles até te perguntar: por que você não vai? Que delícia. Eu gosto quando o ímpio é confrontado com a luz brilhando na cara dele, né? A luz brilhando na cara dele. Ele está nas trevas e você está lá. Eu não participo disso. Aí ele: por quê? Oh, que maravilha! Quando eles perguntam por quê, eu digo: meu amado, eu vou te falar por quê. Aí você tem a oportunidade de mostrar que você é a luz. Pastor, então, fica sabendo. Já passou, né? Desde outubro, né? Que eles fazem essa tal comemoração. Mas você já sabe o que significa. Então, orienta seus filhos, orienta seus familiares, orienta, tem uma oportunidade, fale. Agora tem uma coisa aqui que, para terminar, eu vou falar, que também tem a ver com a mesma passagem que lemos aqui em Coríntios. Que comunhão tem a luz com as trevas? É um tal de namoro com ímpio. Meu Deus. É jovenzinho na igreja, que é uma bênção. É jovenzinho que louva, que é uma bênção. É o jovenzinho que é do grupo de louvor da igreja, que é uma bênção. Canta, que é uma maravilha. Glória, que maravilha. E agora como é que está esse irmãozinho? Como é que está essa irmãzinha? Pastor, começou a namorar. Que bom. Quem é o irmãozinho ou a irmãzinha que está namorando? Não, ele não é crente ainda não. Não é crente, não. Pastor, mas eu estou fazendo a obra.
Eu estou aproveitando a oportunidade, eu comecei a namorar com ele, que eu vou trazer ele para a igreja. Eu já vi muito resultado disso. Eu já vi muito resultado disso. É o crente sair da igreja do que o crente trazer o ímpio. É mais fácil. Porque a pessoa começa a se amoldar. Chega o domingo, é dia do culto, mas aí o namoradinho ou a namoradinha diz: eu não vou, porque eu não sou crente. Aí a outra: mas é dia da gente namorar também, né? Eu também não tenho tanta obrigação de ir, porque eu já estou um tempo na igreja. Aí começa. Aí a carne, que ela, ao invés de estar amortecida, ela está sendo alimentada. Aí ela vai aflorando. Aí ela vai dizendo, né? Faça isso, faça aquilo. O que tem a ver? O que tem, né? O que tem demais você ficar faltando no culto? Você é crente, mas você não precisa estar na igreja todo domingo. Que negócio é esse? Tem que estar indo na igreja. Aí você começa a ter esses pensamentos de sabedoria. Né? Que pensamento de sabedoria que eu estou tendo? Eu não preciso estar na igreja. Aí você começa a achar: eu estou abafando. Quando pensa que não, você está ímpio igual a ele. Quando pensa que não, você está no caminho do erro igual a ele ou igual a ela. Pastor está pegando pesado? Porque pastor é para alertar a igreja. Esse negócio de pastor, de namoradinho, namoradinha, mas não professa a mesma fé, mas eu estou aí tentando puxar. Eu já até digo, já sei até que tu está pulando fora. Por quê? É mais fácil. Porque a Bíblia diz que não se confia na carne. Não confia na carne. E outra coisa, lá em Jeremias 7 fala que o coração do homem, ele é extremamente induzido para o mal. A inclinação do coração da pessoa é inclinado do erro. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, se fortalecer. O que diz lá em Efésios 6,10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já está dizendo que a gente é fraco. Quem é que precisa se fortalecer? É o forte? Deus. Quem precisa se fortalecer? É o forte? É o fraco. A Bíblia está dizendo que nós somos fracos. Por que está lá em Efésios 6,10? Fortalecei-vos no Senhor. É porque está dizendo: gente, vocês são fracos. Se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça. Na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? A palavra. A palavra é a nossa força. A palavra nos fortalece. A palavra nos revigora. A palavra nos faz termos vida que impacta esse mundo. Eu tenho que chamar a atenção da igreja, porque nós estamos vivendo os tempos trabalhosos. E a igreja contemporânea, ela é uma igreja que tem medo de falar, de confrontar o povo com a palavra, com medo de esvaziar a igreja. Eu escutei há um tempo aí um pastor falando que muitas das vezes a pessoa pensa assim: pastor, eu estou pregando na minha igreja e um monte de gente está saindo da igreja, então será que eu não estou pregando certo? Ele falou de repente: não é por aí não, é porque está confrontando. A palavra está confrontando. As pessoas dizem: essa palavra está mexendo comigo, essa palavra está falando comigo, então eu vou pular fora daqui. Cuidado. Terminando aqui Efésios 5:8, onde ele diz: outrora erais trevas. Diga: eu não sou mais treva. Eu não sou mais treva. A Bíblia está dizendo: outrora vocês eram. Eu também era. Todos nós éramos. E a Bíblia está dizendo aqui, eu estou com o dedo aqui em cima, outrora erais trevas. Eu tenho que confrontar, isso aqui confronta comigo. Eu era.
Agora diz, porém agora sois luz do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, né? Aí ele diz aqui, ó, terminando, andai, o que é andar? Prossiga agora, né? Andai como filhos da luz. Andar como filho da luz é ter o procedimento em conformidade com a palavra de Deus. Diga amém, Jesus. Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Diga, a palavra me confrontou. A palavra me confrontou. Diga, eu estou feliz com isso. Estou feliz com Diga, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Deus seja louvado. Então, amados, eu dei aqui uma lista de coisas inconvenientes, mas eu dei aqui o modelo de vida do cristão. Amém. Obediência à palavra do Senhor. Amém. E aquilo que você acha não tem nada a ver, confronte com a palavra. Confronte com a palavra. E eu dei exemplos, eu podia dar muito mais exemplos, mas eu trouxe aqui uns pontos chaves para você ser esclarecido. Coisas referentes a adultério, bebidas, festas pagãs e namoro com incrédulos. Os cuidados que o cristão deve ter. Diga amém a palavra do Senhor. Diga louvado, para sempre, exaltado, seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todo sempre. Amém. Graças a Deus e a glória ao Senhor.